me refaz nas mãos do oleiro. O único lugar que você pode ser refeito, que alguma parte do projeto não deu certo, algo deu errado, precisa ser refeito. Me quebre tantas vezes for necessário, diz o louvor. E isso precisa acontecer. Às vezes a gente precisa ser quebrado várias vezes. Então, me refaz nas mãos do oleiro. Que essa palavra venha edificar o teu coração. Jeremias 18, do 1 ao 6, a palavra diz: Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então, Yahvé dirigiu-se sua palavra, dizendo: Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez com este modesto oleiro, com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que com barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus está dizendo, vocês estão vendo o oleiro trabalhar, como ele vai moldando, como ele vai restaurando, como ele vai cuidando do vaso? Assim sou eu, assim é você nas minhas mãos. Que Deus é o oleiro. Nós somos vasos de barro. Nós viemos da terra, viemos do barro, e é para lá que nós vamos voltar. E num ano como este, 2026, que vai ser um ano da conquista, mas precisa ser feita algumas coisas para que haja realmente conquista. Precisa acontecer algumas coisas. Eu vejo, como eu citei no início, a igreja tem bastante gente, eu não sei quantos vasos de barro talvez estejam em casa agora, assistindo televisão, a 10 minutos daqui, a 20 minutos daqui, e acreditam que vai ser o ano da conquista. Vai só acreditar, mas não vai ser, porque não se entrega nas mãos do Senhor. Acha que é de carne e osso. Nós temos uma forma mentirosa. Nós recalcamos, tem carne, tem osso, mas na realidade é pó. Quando largado lá embaixo no buraco negro e tapado de terra, vira pó. Nós somos pó. E quem é pó, quem é barro de vaso, quem é um vaso de barro, tem que estar nas mãos de Deus. Como Deus disse no final aqui, eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vocês sabem que o mundo como um todo, no Brasil, a gente vê muita coisa na internet, a gente vê muita coisa de igreja, de pastores, de irmãos na fé, coisas acontecendo. E na verdade, eu digo uma coisa para vocês, sem sombra de dúvida, meus amados, precisa ser refeito. Muitas pessoas precisam ser refeitas. Se isso não acontecer, vão passar a vida dentro de um projeto já falido. A igreja como um todo no Brasil tem coisas absurdas acontecendo nas grandes igrejas. Precisam cair na mão do oleiro. Preciso entender que tem que estar na mão do oleiro. Porque eu escrevi hoje na família Eira, nós estamos chegando no final dos tempos. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está às portas. E eu, como pastor, eu já me desgastei em algum tempo em ligar para as pessoas e dizer, venha para o culto.
faça isso, mais aquilo. Eu acho que até é um papel legal de fazer nas células. E agora eu assumi a rede, eu e a pastora assumimos, agora nós somos pastores e vamos ter uma rede. A rede que nós estava treinando o Joe e a Rose, na verdade agora os líderes vai ser eu e a pastora. E ali eu vou ensinar os homens que caminham comigo. Ali na célula, mais do que aqui no altar, porque a célula é bom para isso. Para ensinar e mostrar os perigos que se tem e não estar nas mãos do oleiro. Não ser refeito, porque a pessoa sabe que ela está com dúvida, às vezes se atirando para tudo quanto é lado, fazendo coisas erradas, e pode acontecer de uma imprudência precocemente, a pessoa ser levada, ir embora, e aí o prejuízo é grande, aí se perdeu. E eu como pastor, eu nem comentei com a pastora ainda, mas eu disse para a pastora, essa campanha de oração que nós estamos fazendo agora, eu fiz apelos. As demais, durante o ano, não vai ter um apelo meu para as pessoas virem. Vai ser lançada a campanha de oração. Vai ter seminário, vai ser lançado o seminário. Tem culto nos domingos, vai ser lançado o culto, como hoje. Por quê? Porque eu acho que cada um, não tenho certeza, cada um é dono da sua salvação, dono da sua vida, né? É de Deus, na verdade, mas a pessoa tem o livre-arbítrio. Então, realmente nós temos que ser uma igreja, e esse é o culto, para refazer o projeto. Ser igreja de verdade. Paulo disse, não vos enganeis. Nós não podemos nos enganar, achando que somos igreja, e na verdade somos participantes de uma igreja. Você tem que ser a igreja, tem que viver como a igreja. Tem que estar nas mãos do oleiro. Vocês sabem que há muitos anos atrás, quando os russos ocuparam a Romênia, isso é fato, e está neste livro que você precisa ler. Eu tinha levado para mim ler, mas é que eu estou lendo 8 livros ao mesmo tempo, e acabo esquecendo que eu estava lendo esse aqui também, estou quase no final. Torturado por amor a Cristo. Aqui fala sobre os crentes, os irmãos nossos, que caíram na unha dos russos, dos romenos, dos comunistas. O que aconteceu com essa gente? Você precisa ler esse livro. Eu acho que só tem mais esse e mais um. Você deve pegar lá no final. E eu li algo ontem que me inspirou para aquilo que eu já pensava. Porque quando os russos invadiram a Romênia, 2 soldados adentraram dentro de uma igreja de crente, portando 2 fuzis. E eles entraram gritando, nós não cremos na vossa fé. Nós não concordamos com a fé de vocês. E em seguida eles disseram, quem quiser salvar a sua vida, não quiser ser morto, você vá para a direita e se separe deles. E uma grande turma, diz o livro, que naquela época, para salvar sua vida, se separaram. E os demais ficaram sentados. Aí eles disseram, então vocês que optaram em salvar a vida de vocês, corram para suas casas. E eles, armados até os dentes, aquela turma correu para suas casas. Diz a história que quando essa turma correu, então eles se ajoelharam, gritaram e abraçaram aquele povo que ficou e disseram, nós amamos também o Cristo que vocês amam. Nós só fizemos isso porque nós queríamos estar verdadeiramente com aqueles que estão decididos a morrer pela verdade. Eu não quero andar com pessoas que não estão decididas como eu estou. Você não está decidido, você quer andar, não vai ser proibido. Mas eu não tenho prazer nisso. Eles, já pensou a cena aqui? Entrar aqui e dizer, corra para casa quem quer salvar a sua vida, porque nós vamos passar fogo. A turma corre. Vai correr quem? Quem normalmente não anda com os pastores. Mas aqueles que estão decididos a morrer pela verdade, morrer com Cristo e para Cristo, vão permanecer. E na verdade se salvou quem ficou, né? Porque os que abandonaram a Cristo. Mas eles permaneceram. E era isso que eu tinha no meu coração. Me refaz.
Nós precisamos, eu disse para a pastora nessa virada de ano, nós precisamos olhar para a igreja e amar a todos, mas não correr atrás de ninguém, não forçar ninguém a nada. Passou esse tempo. Ali os soldados não forçaram ninguém a nada. É uma história de uma centena de anos, talvez, uns 100 anos talvez atrás aconteceu isso. O povo foi embora, mas ficou realmente quem queria ser salvo. E assim está nas igrejas hoje, todas. Tem um povo que está ali se enganando, achando que vai ser salvo, porque está dentro de uma igreja, mas não tem prazer em orar, não tem prazer, está numa igreja de célula, não tem prazer em célula, não tem prazer em seminário, não tem prazer em convenção, não tem prazer nem vem no culto, vem porque tem um certo medo, um remorso, que remorso é coisa ruim. Agora a prova é daqueles crentes lá na Romênia. Ah é? Vocês estão armados até o fuzil, mas nós não abandonamos a fé. Aí os soldados dizem, mas é vocês mesmo que nós queríamos. Nós queremos ficar com quem está disposto a morrer pela verdade, porque nós não temos tempo a perder. Nós não queremos ficar com uma igreja mentirosa. Os mentirosos foram embora, agora vocês são crentes de verdade. É com vocês que nós queremos andar. Sabe com quem que eu quero andar? Com crente de verdade, como pastor. Gente que quer ir morar no céu, gente que quer amar a Deus, gente que sabe que esse tempo aqui que nós vivemos é atemporal. O material tudo fica, mas nós precisamos amar a Deus. Então, diga assim, erga sua mão assim e diga, Senhor, molda-me de novo. A gente precisa ser moldado de novo, irmãos. Alguma coisa não deu certo. Quando a gente facilmente deixa as coisas de Deus de lado. Mas eu não estou falando uma coisa específica agora. É numa vida, numa caminhada, no ano todo. A gente precisa dizer, Deus, me refaz conforme a sua vontade. Qual é a vontade? Não precisamos tomar susto. Entrar 2 soldados comunistas ali e dizer, olha, nós não concordamos com a fé de vocês, quem quiser salvar a vida de vocês, corram para casa. Não tem que ser dessa forma. Mas hoje não precisa nem entrar 2 soldados, às vezes, para mim, como pastor, descobrir quem caminha com nós. Às vezes não precisa. Às vezes é numa virada, às vezes a gente fica com menos gente, às vezes num culto, porque é começo de ano, mas como que é começo de ano? Daí, claro, quem está tirando sua férias, tudo certo. Eu sempre cito, irmãos, pessoas que às vezes estão em casa, discutindo religião, discutindo coisas absurdas, e estão a 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos daqui e perdem a bênção. Você quer descobrir? Hoje não precisa 2 soldados armados de fuzil para descobrir quem é a igreja que realmente está com nós, pastores. Basta marcar uma reunião fora de hora, basta marcar uma campanha de oração mais longa, basta marcar um jejum, você já descobre quem é a igreja de Cristo. Não precisa pôr 2 soldados, não. Isso vale para Eira-Chapa e muitas igrejas. As pessoas estão achando que não precisa orar, que não precisa vir no culto, a Santa Ceia, sim, a ceia. Gente, quem não tem temor para participar da Santa Ceia, tem que dizer para Deus, me refaz de novo, Pai. Me refaz conforme a sua vontade, porque a minha vontade está me destruindo. A minha vontade está me fazendo um caminho oposto ao seu. É fácil. E eu disse para a pastora, chega. Nós vamos viver como igreja de Cristo. E a gente vai ver quem realmente está firmado em Deus, quem realmente ama a Deus. Chega. Nas células se ensina. Célula é lugar de ensinar e os líderes dizer, gente, vamos lá. Mas eu e a pastora nos desgastamos muito. Muitas vezes querendo, através da palavra, é claro, forçar as pessoas, mostrar o amor de Deus. A pastora falou um monte sobre o projeto de vida aqui, eu não vou falar mais. É o ano da conquista, tu fez teu projeto?
Eu não tenho nada. Não tenho nada, pastor, para ofertar. Então não oferta, não tem nada, não oferta, mas faça o teu projeto. Creia em Deus. Não tem problema, irmãos. Nós entregamos quase 200 projetos, 60 devolveram. Os demais não sei o porquê. Tem que ser feito. Essa pessoa precisa ser moldada de novo. Se não tem temor em fazer um projeto de vida e ergue as mãos pelo ano da conquista, mas de que forma? Tem campanha de oração, não aparece uma noite. A pessoa tem que ser refeita, ela está se enganando, é um projeto, Deus não erra no projeto, mas a pessoa torna o projeto errado, pegando desvios. Por isso o Salmo 51:10 diz: ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui o salmista está dizendo: Senhor, precisa ser refeito o meu coração. Tem muitas pessoas que hoje, antes da ceia, nós precisamos orar. O coração tem que ser refeito. Se o coração não está queimando por Deus, se você for achado pela morte de forma precoce, vai para onde? Vai com Deus? Um espírito inabalável, gente. As pessoas estão se abalando. Por convites, facilmente sai. Meu Deus, não precisa 2 soldados armados aqui. Não precisa 2 soldados armados com fuzil para espantar as pessoas. Não precisa. Infelizmente, não. É só pedir um pouquinho mais para Deus que a metade desaparece. Vão querer o que de Deus? O que essas pessoas vão esperar de Deus, gente? Que igreja é essa? Por isso tem que ter humildade e dizer: Senhor, me refaz. Me quebra quantas vezes for necessário. A palavra diz que o pessoal chegou lá e viu o coleiro estava fazendo o barro, de repente ele se quebrou e ele refez. Aí Deus disse: viu, vocês são assim nas minhas mãos, como o barro na mão do oleiro, vocês são nas minhas. Não tem problema se você se quebrou, se você precisa ser refeito. O que você precisa dizer é dizer: Senhor, me refaz. Tem pessoas que têm que ser refeita inteira. Tem pessoas que têm que refazer o coração. Tem pessoas que precisam refazer a memória, o pensamento, a fé. Me refaz. Começo de ano, irmãos. Começo de caminhada, arrancada. É uma palavra de confronto? É. Mas essa palavra pode salvar. Essa palavra pode levar você a ser um conquistador em 2026. Outro dia um irmão disse assim para mim também, eu disse: é verdade, irmão. Ele disse: pastor, às vezes vocês falam tantas coisas durante a oferta, o dízimo, era só chegar e dizer: pessoal, boa noite, agora nós vamos fazer a parte dos dízimos e das ofertas, quem vai dizimar essa noite vem à frente, eu vou estar orando por você. Basta. Por vós eu repreenderei o devorador, Deus disse. Todos já sabem. Não precisa estar forçando. Mas se a pessoa está há anos na igreja e não crê em Deus, quando Deus diz: por vós eu repreenderei o devorador, quando você dizima, caso contrário você estará à mercê do inimigo. Se a pessoa não crê nisso, ela precisa ser refeita. Precisa cair nas mãos de Deus e ser refeita. Porque ali na frente, em algum momento, você vai perder dinheiro para pessoas más. Você vai perder dinheiro para situação ruim. Acaba perdendo, não tem a proteção. A saúde, né, irmãos? Às vezes não tem proteção sobre a saúde, não tem proteção sobre dores, sobre enfermidades. A pessoa precisa ser refeita em algum ponto. Isaías 43:19. O profeta disse: eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Quer dizer, Deus disse: eu vou realizar uma nova obra. Eis que realizo uma nova obra. Essa nova obra talvez seja eu, seja você. Nós precisamos ser refeitos para começar esse ano. Em que área tu precisa ser refeito?
Vocês acham que eu vou cobrar? Eu não vou cobrar. O Johnny e a Thay, eu nem tinha falado com eles ainda. A igreja de Cristo tem que chegar a falar a palavra. Acabou esse negócio. Acabou esse negócio. Dizer, ô irmão, mas como, irmão? Como é que você não veio? Por que você não vai? Gente, eu acho que o irmão não sabia que tinha Santa Ceia hoje. Olha quantos lugares faltam, irmãos. Será que tudo esse povo está viajando? Glória a Deus que esteja. Aí Deus prosperou, foram curtir suas férias merecidas e precisa. Muitos estão, até falaram comigo. Mas Deus falou no meu coração que não. Muitos optaram em não participar da ceia. Eu sempre digo, se a pessoa mora longe, se a pessoa vem de longe, às vezes ela participar da ceia, joia. A ceia, se você não pode vir todos os cultos, mas não perca pelo menos o da ceia, né? O culto da Santa Ceia, todos são especiais, todos são lindos, todos são maravilhosos. Mas não perca o da ceia. Faça todo o esforço para vir. A gente entende. Aqui a gente tinha gente que vinha de Ceará, a gente tinha gente que vinha de Nonoai, ainda temos pessoas que vêm do interior, vêm de longe. Está vendo ali o pai do Jeve, a mãe vem de longe. É compreensível. Agora, tem pessoas que têm condições de estar todo domingo, tem pessoas que têm condições de estar orando. E sabe o que está atrapalhando, às vezes, as pessoas? É as bênçãos que Deus mandou. Pode ter certeza que 2026 você vai conquistar muitas bênçãos. É o ano da conquista, tem uma unção para isso. Mas não pode em 2027 essas bênçãos atrapalhar a tua vida. Ou ainda em 2026, se as próprias bênçãos de Deus tirar você da presença de Deus, você precisa ser moldado por Deus de novo. Você precisa ser refeito por Deus em alguma área. Vocês estão entendendo? É necessário entender, irmãos. Não precisa entrar 2 soldados armados aí para dividir quem quer salvação e quem quer salvar sua vida aqui. Não precisa. Meu Deus, irmãos, quando eu estou aqui orando, se é alegria minha, todo mundo já sabe. É quando enche o galpão, quando a gente fazia aqui dentro que enche. Mas por quê? Porque eu vou contar, deu 100. Deu 105. Não, quando dá bastante gente, eu nem sei tudo quem veio, quem não veio. Mas é a alegria de pastor, de ver suas ovelhas sendo abençoadas. Porque eu sei que quando uma pessoa não queima para a oração, quando uma pessoa não queima para a oração, ela precisa ser refeita, porque esse projeto está errado. Ele não deu certo. Que Deus responde à oração, meus irmãos. Culto de Santa Ceia tem que queimar, a pessoa tem, é todo o primeiro domingo de cada mês. Já se prepare para o próximo domingo de ceia, que é lá no 1º de fevereiro, se prepare. E se tu puder participar dos demais durante, amém, eu nunca vou te cobrar. E culto como esse eu vou fazer esse tema é esse, é começo de ano. De quando em quando, nas células, aqui e ali, precisa ser falado sobre o me refaz. Deus promete, né, na verdade, porém um caminho no deserto. O que é deserto? Uma passagem onde antes não havia possibilidade. Deserto não tem caminho, é uma areiana, vem vento daqui, vem vento dali, apaga a raça, não tem caminho. Mas Deus promete colocar uma passagem. O ermo, o que é ermo? Ermo é um lugar sem vida, árido, e Deus fará correr rios de água viva. Não interessa se a tua vida está um deserto, está um ermo, árido. Deus vai colocar caminho, Deus vai colocar rios de água viva. Você não quer isso? Você tem que querer isso, irmão. Você tem que querer. Eu não sei como é que ficou o pastor na Romênia, naquele ano que o povo era perseguido pelos comunistas de Stalin, que foi o Maduro que pegaram na Colômbia agora é aluno de lá de trás da fila de Stalin. O que esses caras faziam, mas eu não sei como é que ficou o pastor, quando viu que aquela turma foi embora e ficou aquele ali.
Eu acho que ali Deus mostrou, está aqui a sua igreja. Deus tem mostrado qual é a minha igreja aqui, da qual realmente eu sou pastor. Deus tem mostrado, eu sei. Por isso hoje Deus me deu essa palavra, para tentar resgatar aqueles que estão achando que estão salvos, que estão achando que não precisam ser moldados por Deus. A pessoa que acha que sabe a Bíblia, e eu sei que aqui tem gente que sabe mais do que eu, porque eu sei pouco da Bíblia. Não tem problema. Mas não interessa quanto você sabe da Bíblia, o que importa é quanto você cumpre da Bíblia. Quanto você teme a Deus. É uma série de coisas que envolve. Eu tenho uma ou duas pessoas que vêm uma vez no culto por mês aqui. Mas pensa umas pessoas tementes a Deus, que elas não podem vir pelas suas circunstâncias. Então também isso não é uma matemática exata. Porque Deus sabe o coração de cada um, Deus sabe como cada um, Deus sabe aonde cada um precisa ser refeito e moldado. Vós sois como o vaso, o barro na mão do oleiro, assim são vós nas minhas mãos, Deus diz. Me refaz. 2 Coríntios 5,17, Paulo disse, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo, então você foi refeito, ou você precisa ser feito tudo novo de novo. Você pode observar para a tua vida, quando começa a dar na trave algumas coisas, são áreas da tua vida que precisa cair na mão do oleiro. São áreas da tua vida que precisam cair nas mãos de Deus. Como falei eu como pastor, falei para a pastora, eu vou lançar as coisas na igreja. E a igreja virá. A igreja virá. E aqueles que não vêm, que na verdade precisam ser refeitos, precisam ser quebrados por Deus. E a gente tem que ter humildade de Deus e dizer, Deus, me quebra. Me quebra porque eu sou um projeto perfeito do Senhor, mas que tornei errado pelas minhas decisões. Me quebra, me refaz. Me faz de novo. Eu quero morar no céu. Eu sou teu filho. Mas eu preciso ser refeito, Pai. O meu coração não é mais o mesmo. Eu não tenho mais o primeiro amor. Eu tenho escolhido ir no culto quando eu quero. Tenho condições de ir todo domingo e não vou. Eu tenho condições de ir em célula e não vou. Eu tenho condições de abrir célula e não abro. Eu tenho condições de ser dizimista e não dizimo. Eu tenho condições de fazer projeto de vida e não faço. O Senhor me ensinou a escrever. O Senhor me deu o dom. O Senhor me deu tudo, mas eu não faço. Então, Pai, eu estou errado. Me refaz. Me molda. É urgente isso, irmãos. Para ser um conquistador, e não tem maior conquista, como eu falei aqui, a maior conquista do Joe não é o que ele deixou por aí. A maior conquista dele é estar no céu. É estar a salvo, e de tantos outros. Mas vaso imperfeito, vaso cheio de problema, se não for quebrado por Deus, pela humildade da pessoa, e cair nas mãos de Deus e ser refeito, pode não conhecer o céu. Pode não conhecer a Deus. Eu ouvi a pastora dizendo algumas coisas aqui, e na verdade as pessoas estão achando que nada acontece, que a vida é para sempre aqui, não é. A gente não sabe nem o dia, nem a hora, nada. A gente tem que estar vivendo como igreja, e viver como igreja, irmãos, é bacana demais. A minha chance de hoje ser um pastor, se pegar eu lá atrás, morando numa beira de estrada, num rancho de pau a pique com a minha mãe, que o meu pai tinha quebrado financeiramente e tudo, tinha perdido dinheiro com a minha saúde. A chance de um dia eu ser um pastor numa cidade grande como esta, ter estudado como eu estudei, viajado, lido, sabe? Era quase perto de zero. Mas mesmo assim, o dia que Deus me encontrou, eu tive que ser refeito por completo. E tem vezes que eu venho aqui na igreja, tem vezes que eu vou para a oração e digo, Deus, me molda. Me molda porque o teu projeto, eu fiz caca nele. O que adianta eu pegar uma Ferrari, uma Lamborghini, um carro perfeito assim, e sair e andar onde eu não posso andar com ele?
Se eu tenho que colocar óleo no motor e eu vou lá e coloco azeite, não vai dar certo, o projeto é perfeito, o engenheiro foi nota 10, mas eu peguei o projeto e eu acabei com o projeto, eu fiz caca no projeto, é uma Ferrari, é uma Lamborghini, estou fazendo aqui um merchandising, continua sendo, mas não vai funcionar, porque eu acabei com o projeto do engenheiro. Assim é a minha vida e a tua vida. Se você não chegar e olhar para você e dizer, pois é, aqui eu coloquei óleo errado, aqui eu coloquei coisa errada, aqui eu estou falando e estou pensando coisa errada, você precisa ser refeito. Se tem alguém aqui agora mesmo pensando, pastor, eu não estou gostando do que o senhor está falando, você precisa ser refeito. Você precisa ser moldado. Urgentemente. Porque eu estou falando como pastor, para o teu bem, para o conserto da tua vida. Precisa ser refeito. Olha, essa semana eu citei essa frase. Tem gente que não quer sair do buraco. Quer que você desça para fazer companhia com ela. Tem gente que tu estende a mão para tirar do buraco, ela diz, não, desça aqui. Mas tem crente descendo no buraco. Porque lá no buraco tem a música que a pessoa gosta de ouvir. Porque lá no buraco aquela pessoa está vivendo o vício que a pessoa já teve e ela gosta. Porque lá no buraco falam coisas que a pessoa ainda gosta de ouvir. Você precisa ser refeito. Você não vai conhecer a Deus. O teu projeto deu errado. Entrou água nesse leite aí, que era puro. Agora, o que é a igreja de Cristo? Tem igreja, irmãos. Tem igreja que está convidando as pessoas para sair do buraco. E as pessoas são multidões. E aí a igreja aceita descer no buraco para fazer companhia com elas. E quando uma igreja tem que arrancar as pessoas do buraco e trazer para a igreja. Esses soldados na Romênia, eles viram aquele mundaréu de gente, mas olha, nós não vamos perder nosso tempo não. Nós temos que ficar aqui com quem realmente está decidido a morrer pela verdade, porque eles iam morrer. Como soldado, se jogar com os crentes, eles seriam mortos, e foram. Não foram salvos. Mas pelo menos eles queriam ser mortos com uma igreja verdadeira. Eu posso pagar o preço de não ter uma igreja grande como eu sempre sonhei. Por falar a verdade, por não descer no buraco, quando muita gente quer que eu, como pastor, desça, e eu não vou descer. Eu vou fazer todo o esforço possível e o impossível para tirar a pessoa do buraco, mas eu não vou descer lá. Eu não estou vendo aqui, hoje era para ter vindo umas pessoas para mim orar, elas estão aqui ou não, que me visitaram durante a semana? Olha, não estão. Eu atendi uma pessoa totalmente endemoniada aqui embaixo. 5 de uma família, me chamaram ontem de novo, de amanhã no culto. Olha, não vieram, preferiram ficar no buraco, eu não vou entrar no buraco. Buraco é o lugar delas. Eu vou ficar com a igreja de Cristo, estendendo a mão para tirá-las de lá. As pessoas não querem, prefiram ficar endemoniadas. O rapaz tentou matar toda a família, matar 5 pessoas. Por um triz não matou. Eu dei o testemunho aqui. Quando eu orei por ele, o inimigo quase arrancou uma das janelas do galpão inteira e levou embora, com fechadura em tudo. Uma coisa horrível. Um jovem de 21 anos. Mas onde é que eles estão? Tem pessoas da igreja que aplaudem pessoas do mundo. Tu vai olhar, quantas vezes são pessoas que durante a semana estão em lugares terríveis. São prostitutas, às vezes, fofoqueiros, corruptos. E a pessoa fica cavando esse tipo de gente. Está no buraco com ela, precisa ser refeito. Se você é um desses, você precisa ser refeito, você precisa ser moldado. Ah, mas é meu amigo, eu tenho que descer lá, pastor. Quem que disse isso? Você estende a mão e tira de lá. Porque o que as pessoas querem é que você faça companhia com elas no buraco que elas estão. Você pega noites como a virada, você pega noites como a Santa Ceia, você pega noites de um grande seminário. Às vezes tem pessoas envolvidas com tantas coisas erradas, está lá no buraco,
E a pessoa da igreja sabe que lá tem tudo que ela gostava no mundo e ainda ela gosta um pouco, então ela não vem, mas ela vista lá. Precisa ser refeita, só isso. Aceitou ser refeita? Aceitou ser moldada por Deus? Você volta ao primeiro amor. Você se torna um conquistador. Mas Paulo disse, não vos enganeis. Deus não se permite zombar. Tudo que o ser humano semear também colherá. Não precisa eu fazer esforço. Não precisa eu cobrar ninguém. Não precisa os líderes dar de dedo em alguém. Fala a verdade. Prega a palavra, como Deus me mandou pregar hoje. Talvez alguém como lá dos soldados corra para casa. Não era a igreja. A igreja permanece. A igreja suporta a verdade. Aquela igreja na Romênia, na cabeça deles, eles ficaram para morrer. Eles suportaram o medo da morte, mas por Cristo eles ficaram para morrer. Mas eram 2 soldados que queriam ter a certeza de quem era verdadeiramente igreja. E é assim nesse ano que eu vou descobrir quem é a igreja que caminha com nós aqui. Olhando sim para as campanhas de oração, olhando para os cultos, Santa Ceia, seminários, salvo um monte de coisa, irmãos, que eu não preciso estar falando aqui. E nunca vou cobrar ninguém, jamais. As pessoas têm que se sentir à vontade, mas têm que saber a verdade. Tem que parar de se enganar. Não deixe o seu passado fazer de você um prisioneiro. Sabe por quê? Porque ele foi uma lição, não uma sentença. Tem pessoas que gostam de ir lá, vou ver uma pessoa lá, é meu amigo, ele está lá. Eu vou lá um tempo, pastor, eu vou deixar de ir hoje lá na Santa Ceia, eu vou lá porque sabe como é que é, né, pastor? Não, está lá porque gosta do que o amigo faz. Fala bem dele, das coisas que ele faz, porque gosta também, precisa ser moldado. Para Deus precisa um vaso que precisa ser quebrado por inteiro e ser refeito. Para você ter as bênçãos de Deus. Você tem que entender isso, meu irmão. Não tem nada de ruim nisso, só coisa boa. Se você aceitar ser refeito por Deus, se você aceitar ser quebrado por Deus, Ele vai construir um vaso novo. Ele vai construir uma vida nova para você. Ele vai construir um ano novo. A gente, ano novo. Ano novo só no calendário. A vida continua uma desgraça. Continua no buraco, continua aceitando tudo quanto é erro. Qualquer um que estende a mão desce para o buraco. Ano novo só no calendário. Não, Deus quer fazer um ano novo, quer fazer você novo, quer fazer a tua história nova. Ele quer te refazer em tudo. Mas daí a pessoa, ela fica prisioneira do passado. O passado é só uma lição, irmão, não é uma sentença. Lição é quando o pai dizia, eu vou te passar o laço. Ele passava o laço, era uma lição. Depois ele estava dando risada comigo. A lição eu já tinha dado. Não era uma sentença. Filho, tu fez aquela arte, eu vou te passar o laço agora até o final da tua vida. Isso é uma sentença. E aí as pessoas se agarram no passado e não saem do buraco. Fico lá no buraco. Não, porque eu era assim, não adianta, Deus não perdoa, eu vou morrer assim, não tem jeito disso aí sair de mim. Não. Deus refaz, irmãos. Jesus refaz. Olha o que diz João 3:3. Jesus respondeu-lhe declarando, em verdade te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele estava falando do batismo, do velho homem que precisa ser refeito por completo, como eu fui. Talvez você foi também. Mas tem momentos que a gente mesmo, o batismo já ficou lá atrás. E a gente precisa nascer de novo. A gente precisa cair nas mãos de Deus. A gente precisa dizer, Deus, me quebra, porque se o Senhor me quebrar, o Senhor é o único que tem o projeto da minha vida. Se o inimigo te quebrar, você vai permanecer quebrado, porque ele não tem o projeto da tua vida. Mas se tu permitir que Deus te quebre, e esse quebrar, não estou falando financeiro, irmãos. Eu estou falando num todo. Se você dizer, Deus, me quebra. Esse teu vaso aqui era perfeito, mas eu causei muitas rachaduras.
É como na Ferrari, eu coloquei óleo errado no motor desse projeto aqui e eu não estou conseguindo mais andar, meu Pai. Eu não consigo mais avançar. Eu não consigo mais andar com o meu pastor. Eu não consigo mais orar. Eu não tenho vontade de orar, Pai. Não tem problema você dizer para Deus, porque Ele já sabe. Você não vai contar nenhuma novidade para Deus, Ele já sabe. Meu Deus, eu falei mal do meu pastor, eu fiz fofoca do meu pastor, eu me reuni com os outros líderes, eu me reuni com pessoas, eu falei mal do pastor. Fale para Deus, porque Ele já sabe. Se você fez isso, você precisa ser refeito. Meu Deus, o pastor é para ser um instrumento para falar a verdade para você, para vir aqui em cima e ser usado por Deus, para todos os dias orar. Como eu falei aqui, uma igreja que gira aí umas 300 pessoas, eu não vou usar mais o termo perdi, só um partiu para Deus. E só comento porque foi de forma precoce, porque teria mais uns 50 anos talvez. Mas Deus precisou levar, porque esse irmão alterou o projeto e Deus viu que poderia perder e levou ele. Dentro de uma imprudência, mas tirou ele de lá e salvou ele. Amém, foi. E agora nós? Você precisa dizer, Deus me refaz. Se você não chora mais lendo a Bíblia, e se você nem lê a Bíblia todos os dias, você precisa ser refeito. Você precisa ser moldado. Se o teu pai, se a tua mãe, os jovens que estão aqui, precisa forçar você para ir para uma oração, o teu projeto já está no caminho do erro. Rapidamente você tem que se entregar para Deus e dizer, Senhor, me molda, me quebra, molda o meu coração, eu preciso de um coração novo, eu preciso de uma mentalidade nova. Eu preciso de saúde nova, meu Deus. Eu cometi erros e eu estraguei a minha saúde. Eu estou com muita dor. Pai, o teu projeto não era projeto de dor. Não tem nenhum de vocês aqui que Deus fez um projeto para você sofrer, para você ter dor. Porque Deus é amor. Foi algumas coisas que aconteceram. E o projeto alterou. Mas nesse começo de ano, nessa palavra, você tem que dizer para Deus, me refaz. Não espere o pastor fazer isso. Se eu fizesse isso, aí sim você tinha que correr para casa. Já pensou o pastor descer e começar a dizer, meu irmão, tu não faz isso? Meu irmão, tu não faz aquilo? Meu irmão, tu não vem para isso? Meu irmão, me explique por que isso? O teu comportamento, as tuas agendas de culto. Mas o que é isso, gente? Tem quem faz. Eu nunca vou fazer. Porque a palavra tem que ser pregada. E se você é a igreja de Cristo, você diz, essa é para mim. Um pai que não faz declarações, como nós estamos fazendo aqui as declarações, janeiro, fevereiro, março. Ah, pastor, eu vou ficar todos os dias orando em casa. Amém, você pode orar em casa e deve. Mas aqui é uma obediência ao pedido do pastor. E ali nós estamos fazendo declarações que eu faço, o povo recita atrás. Declarações para os filhos, declaração para os casamentos. Se você ama teu filho e você não está fazendo essas declarações, você precisa ser refeito. Você precisa ser moldado urgentemente por Deus, porque o perigo é iminente, irmãos. Eu estou falando para a igreja de Cristo. Eu estou falando para a igreja de Jesus. Eu vou concluir. Jesus pregou no monte, em Cafarnaum. E eu e a pastora tiramos uma foto bem naquele local. E Jesus, se você precisa ir nos evangelhos e ler sobre o Sermão do Monte, essa palavra é fichinha do que Jesus pregou ali. Sabe o que aconteceu? Sabe? Quem leu? Os apóstolos chegaram e disseram a Rosângela, Senhor, Senhor, o povo está indo embora. Sabe o que Jesus respondeu? E vós? Querem ir também? Sabe por quê? Porque essa palavra de Jesus mostrou quem era a igreja dele. Essa palavra de Jesus, o Sermão do Monte, mostrou para Jesus quem estava ali para comer pão e peixe
E quem estava ali? Porque amava ele, amava o Deus, o Pai que ele pregava, amava a palavra dele. E ele já testou os 12 também e disse: vocês querem ir também? Uma igreja se descobre quando se prega a palavra no altar. Porque é você que tem que decidir. Inclusive eu, porque quando eu estou pregando, Deus já falou comigo e Deus fala de novo aqui. Então eu quero orar nesta noite, irmãos, por você. Para que você saiba que tem muita gente que não quer sair do buraco, mas quer que você desce lá para fazer companhia. E você, como é a igreja de Cristo, você é quem vai morar no céu, você é quem os anjos estão aguardando um dia, você é aquele que vai trabalhar feliz amanhã, dia 5 amanhã, né? 5 de janeiro, você vai feliz trabalhando, sabe por quê? Porque você é um vaso que Deus fez, você é um projeto que Deus fez, e se nessa noite precisar refazer, Deus vai refazer você. Em alguma área, e amanhã você vai trabalhar, você vai olhar para isso, mais para aquilo, você vai ver construções ricas, outras pobres, você vai ver carros simples, você vai ver carrões, você vai ver tanta roupa feia, roupa bonita, não vai mudar nada, você vai ver ouro, prata, você vai ver ferrugem, tudo isso você vai ver, mas você vai lembrar de algo. Para onde você vai? As ruas são de diamantes, de ouro, de esmeraldas, de pedras preciosas. A Nova Jerusalém, ela é iluminada o tempo todo pela glória de Deus. É para lá que você vai. Mas para isso, para ir para lá, talvez você tenha que ser refeito. Talvez o projeto tenha que cair nas mãos de Deus de novo. Talvez você precisa nascer de novo. Talvez você precisa dizer: Pai, como poucas vezes aconteceu na minha vida, porque eu sempre estive muito longe do meu pai, como hoje da minha mãe, de aniversário, eu fiquei aqui. Mas eu cheguei 1 ou 2 vezes na frente do meu pai e disse: Pai, teu filho deu errado. Eu não tinha Deus, tá? Foi antes de conhecer a Deus. Eu disse: Pai, o teu filho deu errado. Se com 30 anos eu morrer, um trem passar em cima de mim, pai, eu já estou feliz. Eu fiz tudo o que era para fazer e não tem mais o que eu fazer. Eu acho que eu dei errado. Uma vez eu falei isso para o meu pai. Agora, teve um dia que eu cheguei perante Deus e disse: Senhor, hoje eu creio. O projeto que o Senhor fez para a minha vida foi perfeito. Pai, eu estraguei tudo. Não tem mais nada aqui, Pai, que esteja no lugar. Eu já desci as águas, mas isso foi o primeiro processo, Pai. Mas eu preciso ser refeito. Eu não tenho sonhos, eu não tenho ideias boas, facilmente me arrastam para os pecados. Me refaz. Me pega em tuas mãos, o Senhor é o oleiro da minha vida. O projeto da minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Só o Senhor pode me refazer. Se o Senhor não me moldar, se o Senhor não me refazer, eu nunca vou conquistar nada. Eu nunca vou ser nada. E Deus me abraçou, irmãos. Deus me abraçou como um pai que Ele é e me refez. Deus me refez tão bem feito, irmãos, que hoje eu sou pastor. E hoje sou um pastor que está aqui na frente de vocês, falando uma verdade que às vezes, e glória a Deus se ela tem te machucado no bom sentido, porque te mostrou que algo em você precisa ser refeito. Aí deu tempo para você ser salvo. Deu tempo.